Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Aleluias! Ministério Cristo Reina. Aleluias! E mais uma vez com a mensagem para você. Telefone para contato 053 981 16 7502. Cidade de Pelotas. Aleluias. Glórias a Deus. Muito bem. O tema que eu quero estar compartilhando, amado, é sobre a questão, mais uma vez, dessa palavra chamada pecado. O que é pecado? O que não é pecado? E muitas confusões no entendimento, da interpretação, nos levam, às vezes, a fazer uma grande confusão, e tornar como pecado qualquer coisa. Amém, amados? Bem, a definição de pecado significa transgredir a palavra de Deus, a lei de Deus, transgredi-la. Isso é pecar. E isso tem a ver com Deus e diretamente com o nosso próximo. Amém, amados? Amém? Então, muitas vezes, qualquer coisa é pecado. Aleluia. Porque parece até que nós somos ainda em Cristo pecadores. Eu tenho falado muito a respeito dessa confissão, que não traz benefício ao cristão. Ele tem que entender quem ele é hoje em Cristo. E uma das definições importantíssimas está em 2 Coríntios 5,17. Não tem outro texto melhor. Que diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Então ele é filho de Deus, santo de Deus, herdeiro da vida eterna, ele é embaixador de Cristo, ele é luz e sal para esse mundo. E você vê a grande declaração de Pedro dizendo o quê? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, veja bem, o pensamento que nós temos não tem nada a ver. Aleluia. E a nossa identidade é santo de Deus. Você vai ver, vou repetir sempre isso. Paulo se comunica com a igreja nas suas cartas, saudações, e sempre é aos santos fiéis da igreja tal. E toda a Bíblia, você vai começar a ler e você vai entender lendo a Bíblia que no meio das passagens está ali, aos santos. Amém, amados? Aí eu digo que eu sou pecador, que a minha identidade é pecadora. Me comparo lá com o pecador da oração do exemplo de Jesus. Não tem nada a ver. Ali é dois extremos. Nós somos cristãos. Aleluia. E é uma dimensão, amado, toda especial e particular, onde Deus está no comando e onde existe uma obra grandiosa de Deus se movendo por nós nesse trajeto de santificação. Nós estamos no processo de santificação. Não para ser santo, mas porque somos santos. Amém? Vou dizer mais uma vez, podemos errar sim, mas o pecado é um acidente em nossa vida. Ele não pode mais existir. Se você entende os malefícios do pecado, misericórdia. Amém, amados? Toda causa é o pecado. Veja lá Jesus dizendo, o homem é escravo do pecado. Mas se o Filho o libertar, verdadeiramente, ele será livre. Verdadeiramente. E em Romanos 6,14, ele nos libertou do poder do pecado. Agora eu vou confessar o quê? O que você quer? Claro que não. Amém? Mas tudo, amado, por quê? Por um erro lamentável. Aleluia. Que nos leva a nos sentir dessa maneira. Muito bem. Eu quero colocar algo aqui nisto, já falei bastante, porque está em Mateus capítulo 5, 27. Há outros textos também, mas muita coisa em cima disso aqui. Há o que Jesus disse. Jesus sempre lança o texto, sempre lança o assunto, mas cabe a nós meditar, pensar, para crescer.
Você vai ver que em toda a Bíblia, nos Evangelhos, Cristo é só. E você também vai ver um trabalhar com os discípulos, que ele larga a coisa e espera. O que está vendo? O que vocês estão pensando? Qual é a razão da discussão? Aí ele entra. Amém, amados? Então, assim ele age. Nós temos que meditar, temos que pensar, temos que estudar, temos que pesquisar, até achar o sentido correto da coisa. Amém? Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Olha só. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Veja bem, com intenção impura. Significa o quê? Que o pecado já está instalado no coração dela. Essa pessoa. Então entenda bem o texto. Ó. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Quer dizer, o pecado já está nele. Só falta cair. Amém, amados? E lá em Tiago você vai ver, né, esse andar, essa dinâmica que existe, até chegar o pecado propriamente dito. Tiago não pode estar em contradição com Jesus jamais. O que falta é a gente pensar direitinho. Muitas vezes nós pegamos um texto só, tem 5, 6, 10, e nós ficamos naquele texto que foi mal entendido, porque é melhor para mim. Só que não adianta isso. Eu tenho que buscar o conhecimento e definir as coisas. Né? Então, quando alguém fala alguma coisa, por exemplo, eu sou um pecador, isso é maravilhoso assim, né, cara? E nesse sentido, porque eu estou me auto-justificando. Eu não posso mesmo fazer o quê? A coisa é dessa maneira. A coisa é dessa maneira, então, né? Olha lá, né? Olha o que Jesus disse para a mulher aquela, né? Para aqueles homens primeiro, né? Quem é que nunca pecou aqui? Aqueles homens eram pecadores, querido. Porque saem muitos adúlteros no meio deles. Por isso essa pergunta, não é? Aleluia? É claro que foi caindo no chão, né? Todos. Agora, não significa que isso seja uma coisa geral das pessoas. Muito menos agora. Aleluia? Dentro do contexto da Bíblia, do que ela fala, misericórdia, não dá para levar em conta uma situação dessa, principalmente quando nós não falamos da outra parte, que é a comunicação dele com a mulher. Mulher, nem eu te condeno. Ele veio para quê? Para salvar. Então vai, mulher, mas não pegues mais, quer dizer, muda a tua vida. Saia desse estado de pecado e seja uma santa de Deus. Aleluia? Então o texto está dizendo isso. O coração já está impuro. Ele, no seu interior, já caiu, ele está pronto. Basta que o diabo traga alguém de bandeja, uma pombagira, sensual, ele está pronto e pum, ele cai. Por quê? O pecado já instalou. Na verdade, é isso que acontece. O cara tem uma desavença lá. O cara começou a odiar aquela pessoa. Aí veio o desejo de matar aquela pessoa. Veja, está sendo gerado. O pecado está somente no ato ou já veio sendo gerado? Já veio sendo gerado. O pecado estava instalado, só faltava o quê? Na primeira, vai lá e pá, matou. Amém? Escute, nem o pecado acontece assim de repente. A não ser que o pecador está pronto para isso. Agora, para o cristão, não. Cristão, não. Oração, jejum, palavra, culto. O que falta é isso muitas vezes. Esse zelo. Não é? Então é mais fácil dizer que é pecador. Não é? Agora, veja bem. O texto mostra com certeza isto. E é por isso que Tiago vem colocar a coisa legal, redondinha, para que a gente possa compreender essas coisas. Muito bem, amado, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar numa coisa que muitos, né, se confundem, porque entendem que tentação, pensar algo ruim, desejar algo ruim, isso é pecado. E não é pecado. Chama-se tentação. É ser tentado. Ou pela sua cobiça, né, ou pelo mundo que está aí fora, que muitas vezes nos atrai. É o mundo em que nós vivemos. Por isso, muita vigilância. Estamos numa guerra. Já entendeu isso? E uma guerra que nós precisamos pelejar de fato. Ter envolvido de fato. Viver uma nova vida de verdade. Não, sabe, meio termo. Imagina uma guerra. Né? Do lado está
os alemães, do outro lado está a França. E pá, e pá, e pá. Em cima do muro está um monte de gente sentada. O que vai acontecer? Então, cristianismo light não existe. É preciso se definir, se é para mim e para você. Se você é cristão, tem que morrer no mundo e nascer de fato para Deus. Senão, você não é nada. E eu não sou nada também, agindo dessa maneira. Amém? Então, isso é muito sério. Tem que haver uma definição de fato. Amém? E a definição é essa. Ressuscitar para Cristo e morrer para esse mundo. Eu queria assim colocar Colossenses 3, aleluia, que é um texto que eu amo. Eu amo Colossenses 3, sabia? Glória a Deus, aleluia. Muito bem, vamos achá-lo aqui. É muita sequinha, sequinha, sequinha. Colossenses, capítulo 3. Está lá na frente. Amém? Você vai ver que há sempre uma condição. Se é que nascestes em Cristo, né? Aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo, olha só, significa uma ligadura real, uma definição real, um viver na presença de Deus de verdade. Não é fácil, então, desculpa, pegar um texto lá para justificar, se esquecer lá de Gálatas capítulo 5, 18 em diante, leia lá. Muito bem, talvez chegamos lá. Glória a Deus, olha só. Portanto, se é uma preposição, se não me engano, vai ter muito português, mas, se morrestes com Cristo, aleluias, se fostes ressuscitados, aliás, juntamente com Cristo, se fostes justificados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Eu quero que você ouve aí, você que diz que é cidadão também desse mundo, né? Brasileiro, que deve isso, que deve aquilo, papapá. Escute. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, aguardando o momento de vir buscar a sua igreja. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Veja, é algo muito radical, muito definido. Ou é ou não é, é sim ou não. Aleluias. Porque morrestes, olha aqui, morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morreste significa Deus mundão, mas nada com esse mundo. Estou aqui em direção a Nova Jerusalém, aleluia, não quero saber mais nada, é só Deus e só Deus, a cada dia, 24 horas, aleluia, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, escondida, guardada em Cristo, ligada em Cristo. João capítulo 15, aleluia, se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, porque sem mim nada podeis fazer, e o que pedirdes será feito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pense sobre isso. Onde está a falha? Glória a Deus. É necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E nascer do Espírito é morrer para esse mundo. Tanto nascer das águas, da remissão de pecados, como então o templo do Espírito Santo agora. A casa de Deus. Muito bem. Então ficamos lá no texto. Queridos, tentação não é pecado. Amém? Você não é pecador porque muitas vezes pensa coisa que não deve ou deseja coisa que não pode. Amém, amados? Isso não te torna pecador, isso faz parte do mundo em que nós vivemos e do operar de Deus agora em nós. Nesse tempo de santificação, de preparo para habitar no reino dos céus para sempre com Deus. Tive um tempo de preparação. Se você não caiu a ficha nisso, tem muitos que estão aí light, por quê? Não entenderam isso. Mas depois do batismo, até lá é preparação, meu filho, a cada dia. Amém? Que Deus nos abençoe. Aleluia. É necessário. Agora veja bem, tentação não é pecado. Eu falei para uma pessoa,
Ah, mas é assim, porque é pecado, não posso, claro que ele não quer. E por não querer é que a gente não cede. Porque somos cristãos porreta. Não, é ir pra cá mesmo. Né? A coisa é. Mas não posso. Eu tenho um tesouro maior. Eu não vou perder a eternidade de Deus por causa de um tempo ou alguns minutos de prazer. Amém, amados? Aleluia. Então, veja bem. Aí eu disse uma coisa para essa pessoa. Querido, tentação não é pecado, faz parte desse mundo. Não pode a gente cair nela, dar lugar a ela. Você já viu que a oração de Cristo, modelo de Jesus, que chama oração dominical, imagina, oração do Pai Nosso, né? Deu um nome para isso, um título. Não, é a oração modelo de Jesus. Ensina-nos a orar, Senhor. Amém? Uma oração muito bem feita, que deve ser orado todos os dias. E dos tópicos dela é: não me deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, porque a tentação e a pessoa caindo no pecado, através dela, Satanás tem então autoridade para agir na tua vida. Uma oração diária. Amém, amados? Não nos deixe cair. Então não está dizendo que não haja tentação, mas está pedindo que Deus guarde ele das tentações. Amém, amados? Olha só. Então, tentação não é pecado. Eu disse uma coisa. Por que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo? Eu quero que caia por terra isso na tua vida. Está escrito isso. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Esse é o desejo de Deus para todos nós, que não pecamos. Amém? E aí entra então a carta de Paulo, segunda carta de Paulo, capítulo 2, a primeira carta, capítulo 2, que ele diz: mas se pecardes, é um acidente porque eu vacilei, porque eu brinquei, eu levei a coisa na brincadeira, na mamata, e aí, claro, enfraqueci, o diabo se aproveitou e daí. Temos uma guerra espiritual, não adianta querer ficar só ali, sentadinho, não, precisa se mover nessa área. Glória a Deus. Então, amado, veja bem o que você está aprendendo. Tentação não é pecado, então não se sinta pecado. Sabe, Deus não quer que você chegue diante dele com essa ideia errada. Não, ele quer que você chegue diante dele com o filho, com o herdeiro. Ele quer que você tome posse disso. Amém, amados? Agora, veja, não é se orgulhar, não. Porque o ser humilde reconhecer que Deus é Deus, que Ele nos ama, que tudo que aconteceu através de Jesus foi a sua vontade. Ele nos amou de tal maneira, então toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Mas o que Ele quer é que nós assumimos isso, tomamos posse disso de verdade, queridos. E não ficando aí, né, justificando para lá e para cá e achando um jeitinho na Bíblia. Para com isso. Jesus foi tentado em tudo. Ah, que coisa. Mas não pecou. Amém? Muito bem. Nisso aí, então, vamos para Tiago. Depois de Hebreus, eu abri bem Tiago. Amém? Estamos no processo. Você está em Cristo? É batizado? A partir do batismo, você começou, então, uma nova vida. E nessa nova vida, o trabalhar de Deus na tua vida espiritual, que é um tempo de preparação. E nós temos que estar envolvido nisso, submisso a isso, porque o principal interessado, na verdade, nisso, tem que ser nós mesmos. Amém, amados? E estar entrosado, dependendo do Espírito Santo, buscando o conhecimento da palavra, orando, pelejando e vivenciando essa nova vida, praticando o amor de Deus. Qual é a predestinação espiritual para nós? Não é nós, mas o que Ele predestinou, para sermos santos, irrepreensíveis e em amor. Tiago, capítulo 1. Amém? Que bom que você assista essa palavra até o final. Diga: tentação não é pecado. Diga: eu não sou mais um pecador, eu sou um santo de Deus. Eu posso até errar, e não quero errar, aleluia, mas se eu errar, se acontecer, eu não quero, mas eu tenho advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém, amados? E o pecado vai me dar o quê? Condição de crescer mais, de saber que o temor do Senhor tem que estar aqui, ó, presente no meu coração. Muito bem,
Vamos então em Tiago, eu quero ler aqui no começo, aqui, ó, 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, tentações, é um processo. Agora é em Cristo, entendeu? Muito bem. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a nossa fé tem que ser o quê? Confirmada. Fé em quê? Em Deus, na palavra de Deus. Aleluia, crer de verdade. Aleluias. E isso tem que ser provado. E quando você é provado, você vê, né, o seu termômetro. Puxa, tem que orar mais, tem que buscar mais. Né? Puxa vida, veio um ventinho só, já estou aqui, não é quase caindo. Então, para isso é a fé. Não posso, eu quero aquela fé que alcança o que Deus tem para mim. Aleluias. Muito bem. Agora, produz perseverança. O que é perseverança? É um estado de estabilidade. Até nisso aí eu estou aqui, ó. Sobe e desce. Tem fé, não tem mais fé. Mas vai indo e vai operando e vou contribuindo até que chega, ó, perseverança. É um estado de garantia. Muitos não sabem disso. Amém? Por isso que o perseverante ele permanece. Ele não se entrega. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais, olha aqui, perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Perseverança. Aquele estado de segurança que temos que ter e que temos que chegar lá. Amém? Se, porém, você não tem sabedoria, está aqui em Tiago, peça a Deus com fé e Ele vai te dar. Muita gente diz, não, mas eu só tenho primário, é o pastor que sabe disso. Não, é para todos. O Espírito Santo que está em você, que você deve ter, esse te dá sabedoria para compreender. Vai buscando e vai acontecendo. E dentro da tua dimensão, tua capacidade, o teu QI, Deus vai trazer a porção que tu precisa. Amém? Estou aqui colocando muita coisa que Deus tem me falado. Amém, amados? Leia de novo depois. Vamos então no versículo 12. Né? Você vai ver o motivo de passar por tentações, por provações. Quer dizer, é um exercício. Sabe aquela pessoa que vai correr uma corrida e tem que chegar em primeiro lugar? O que ele faz? Ele treina. Ele se exercita. É na alimentação, é no sono. Para quê? Para chegar em primeiro lugar e receber a coroa. Assim também é a nossa vida agora com Cristo. Só que olha a diferença. Não só que chega. É todo aquele que se esmera, né? Que vigia. É todo aquele que realmente coloca a mão no arado. Aleluia? Esse vai chegar lá. Não importa quem seja. Muito bem. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Com perseverança, ó. Mantém ali, ó. Aí cai a chuva, cai a canivete, cai a pedra, o que cair, o que acontecer? Vem a vendaval e fica firme sobre a casa. E essa casa é Cristo. É sobre esse alicerce que nós estamos, se de fato estamos em Cristo. Muito bem, amados. Porque depois de ter sido aprovado, aonde que é aprovado? É no céu, é aqui. É aqui. No céu é a coroa. Amém, amados? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Quanta coisa você está aprendendo. Eu tenho o prazer de estar dividindo isso com você. Você é um santo de Deus. Você foi predestinado a ser santo, irrepreensível e viver em amor. Essa é a tua identidade. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Deus não deixa Satanás te enganar, querido. Não deixa. Aleluias. 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele a mesmo a ninguém tenta. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Está vendo isso aqui? Aleluia. Quer dizer, a tentação não vem de Deus, amado. Aleluia. Tem uma tradução que é a corrigida, eu vou dizer, não está aí, tem uma certa, não, corrigida. Ela diz,
na oração de Jesus, Deus, não me induza à tentação. Eu vejo que é um texto que parece que Deus é que te... Não, Deus, na verdade, Ele em cima de nós mesmos e do mundo em que nós vivemos, Ele trabalha nesse sentido, tornando isso tudo em aperfeiçoamento, em edificação. E tem um texto que se encaixa muito bem nisso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Satanás pode rebolar, pode gritar, pode fazer artimanha, pode armar estratégia, mas não adianta. Quanto mais bater, mais vamos crescer. Deus está dizendo uma coisa. A posição que eu quero de você é ter Satanás embaixo dos teus pés. É você realmente assumir a autoridade que eu te dei, aleluia, segundo a palavra de meu filho, que diz, ele está dizendo agora aí, ó, aleluia, eis que vos concedo poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano será causado. Essa é a tua posição. Antes de Satanás pisar a tua cabeça, hoje quem tem que pisar é você, e você tem toda a autoridade para isso. Mas sabe, tudo isso te deixa inseguro, derrotado, pecador, e você passa a ter medo de Satanás. É o contrário. E você nasceu para meter o dedo na cara dele e dizer, fora Satanás. E pisar na cabeça dele, meter o pé nele. Entendi isso, amor? Não estou brincando, não. Mas a situação que nós ficamos de inferioridade, de depreciação espiritual, por causa dessa artimanha, te faz o quê? Eu sei disso, eu sei o que estou falando. Fica aborrecido, eu sei, não quero não, acho que é para lá. Que faça outro, eu não. Aleluia? Muito bem. Agora aqui está, então, o que é pecado. E Tiago, ele, então, vem, né, na meditação, nos colocar de boinha isso. Diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Viu? Quando esta o atrai e seduz. Quer dizer, é o nosso ser carnal. E ali está o mundo, que Satanás ele vai oferecendo as bandejas. Tudo aquilo que a carne quer. Amém, amados? Então é isso que Deus está dizendo. A nossa cobiça. E estamos despertados por quê? Pelo mundo que nós vivemos. O homem, a mulher, não é? A ganância, é o orgulho, é a prepotência, é a vaidade. Agora, por exemplo, a mulher está em conflito com o homem, em guerra com o homem. Você viu que está no mundo aí. Isso entrou também para a igreja e mudou a cabeça de muita gente. Tanto que na igreja existe o movimento feminista. Isso é um cúmulo, misericórdia. Que é isso? Amém? Existe a palavra de Deus, querido. Você não tem o que fazer. Não é defender a B ou C, não. É defender a verdade. E saber que se nós andarmos nessa palavra, seja homem, seja mulher, seja filho, seja qualquer cristão, ele vai ser vitorioso. Mas se sair fora dessa estrutura, vai se danar. E o diabo é o que ele quer isso. Não podemos como igreja, amado. Não, a mulher nasceu com propósito. O homem com propósito. Os dois têm que cumprir o seu propósito. Liderança do homem. Ah, mas por que ele tem que ser? Porque está na Bíblia. Ô pomba, está escrito. Eu sinto a responsabilidade com a minha família. A batalha é grande. O diabo se move de muito jeito para destruir a autoridade. E isso o feminismo quer. Porque a autoridade são as bases para com Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Devemos respeitá-las. E se não ferir a palavra de Deus, obedecer. Amém, amados? Escute, eu vou dizer uma coisa para você. Se tivesse aqui escrito: mulher está na liderança, o homem é o seu auxiliador. Eu deitava e rolava. Não há. Então, amado, quando a gente está dizendo, não, gente, isso não é assim, não é dessa maneira, não é o que está escrito, não é que está defendendo o homem A ou B ou C, defendendo a verdade.
Porque somente a verdade liberta, cura e nos leva a Deus e nos dá a eternidade de Deus. Veja, então a cobiça, depois de haver concebido, olha só, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que é morte? Separação espiritual de Deus. Pior situação que existe. Mas eu quero findar nesse processo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e seduz. Atrai e seduz. Me lembro daquele exemplo, muito cedo eu aprendi, que a pessoa ela considerava isso aqui como alguém que está vendo televisão e na mão está o controle. Está dando lá um negócio, de repente vem outra programação, não presta. Ele passa outro canal. Ele pergunta, mas se não tiver nenhum canal, coisa boa, eu faço, pastor. Desliga. Vai ler um livro, vai ler a Bíblia. Vai fazer alguma coisa para aquela pessoa que necessita. Quem está na tua casa, não entra nessa. Amém? Então veja bem, há uma ordem. Vem a tentação. Bom, ele tem que chegar e tomar uma atitude. Bem rápido, já trocar de canal. Parei, não. Se ele der luz, a tentação vai começar a seduzi-lo. E a carne é agradável. Ou você cai em si, toma um jeito, ou senão, ela vai, vai recebendo, vai assumindo aquilo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Quer dizer, aí a pessoa cai no pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amém, amados? Então isso deve nos trazer o quê? Temor. Aleluia. Qual é o problema? Não, mas é um pouquinho só, né? De repente só uma olhadinha só. De vez em quando só, sabe? Dá lugar ao pecado, dá lugar ao diabo e à tentação. Fala para mim também. Eu não prego só para os outros, mas para nós. Amém, amados? Então é bem isso aí, eu dou lugar. No caso do homem, né? Não é que o homem só, porque o homem é mais afetado nisso aí, no dia de hoje. Por isso tão poucos homens da igreja e tanta mulher. Às vezes ela se gloria com isso, mas não. O homem trabalha no mundo. Hoje em dia essa área é livre. A mulher chega, olha, alguém gostou, já mete o olho. E já vamos lá. É assim que dá. Sem falar em cidade, São Paulo, Rio, lá para cima, Bahia, misericórdia. Uma coisa violenta. Então, fazendo isso, mas não é só isso não, é só do homem. Eu acho que eu falo nisso porque é importante mulher, ore pelo seu esposo, pelos seus filhos. A batalha é muito grande. Essa liberdade sexual que existe, essa coisa que está aí da mulher, ela não quer que ninguém mexa com ela, que ninguém olhe para ela, mas por que se veste desse jeito? Pois é, a dura coisa, né? Mas tem que falar. 33 minutos, só coisas boas. Eu amo as mulheres. Eu digo mais uma vez, mulher, você no plano de Deus tem uma importância tremenda dentro do teu chamado. Não tome o lugar do homem, senão você esculhamba tudo. Pegue a Bíblia, olhe a Bíblia, é isso, então é isso. Viu Deus que o homem estava só, então resolveu criar uma mulher bonita, linda, inteligente para estar ao lado dele. Ele não iria criar qualquer coisa, não. Você é importante para Deus. E Deus espera que você cumpra o seu chamado. Como está escrito? Você tem uma importância muito grande, amado, na tua família. Parece simples, mas não é. E o teu esposo e os teus filhos têm que estar em primeiro lugar. Sai da tua casa, mulher. Homem, sai da tua casa. Forme uma família e viva uma vida com Deus. Aleluia. Cada um segundo o propósito de Deus. Você pode fazer muitas coisas, mulher,
mas não deixa a tua casa descoberta, porque essa é a tua principal atividade. Cuidar do teu esposo, da tua família, em primeiro lugar. Se sobrar, você vai para a igreja. Ou entra em concordância com o teu esposo naquilo, que haja diálogo, que haja conversação, que haja entendimento, sem ninguém quebrar, não é? A dimensão do outro, o chamado de Deus do outro. Aleluia! É preciso sabedoria e temor a Deus. Amém? De que tu está falando, pastor? É das mulheres? Não, é da palavra de Deus. Se você sair da palavra de Deus, tudo vai dar errado. Seja isso aqui. Amém? Fica aí então essa palavra e você venha assumir a tua identidade. Está muito claro na Bíblia. Se você encontrar na Bíblia algum texto que te chame de pecador, como nova criatura, eu conheço lá Gálatas capítulo 5, que aquele que está em Cristo jamais satisfará a concupiscência da carne. Está lá em João 8, 34, que diz que o homem é escravo do pecado, mas filho libertar, ele será de fato livre. Eu quero ser livre. Romano 14, aleluia, ele nos libertou do poder da lei e do pecado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor Francisco Lucas, de coração aberto, com toda sinceridade, para você. Até lá.